Professor Vladimir? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao reverendo Tiago a oportunidade de poder falar aqui na Assembleia Legislativa e também a gentileza de me aceitar nessa mesa, porque eu não sou protestante, eu sou de origem católica, de criação católica, e, portanto, a minha educação ela seguiu, né, o caminho tradicional, e é sobre isso que eu quero falar. O que foi ensinado, o que o mundo, na verdade, mostrou. Mas eu queria dizer que eu não tenho uma distância, não só porque eu sou professor da Universidade Presbiteriana há quase 20 anos, mas meu avô materno foi para a Segunda Guerra Mundial e, ao lutar junto com os norte-americanos na Batalha de Monte Castelo e outras na Itália, ele se converteu e se tornou batista. Então, a minha mãe foi criada, né, um dos lugares que ele morou como militar foi Recife, né, no Colégio Americano Batista. Então, é muito interessante que essa fronteira, para mim, ela é meio tênue, porque minha mãe era uma católica, mas que cantava os hinos protestantes, ela foi educada assim, e toda noite nós sentávamos para ler a Bíblia, né? Fazia parte e a Bíblia protestante, não era a Bíblia católica. E eu estou fazendo essa consideração porque eu tenho uma perspectiva de que, se a gente olhar para o mundo hoje, se fez uma pergunta, o que a gente pode pensar sobre a ética e o que é atual na leitura de Lutero. Eu não sou especialista nos reformadores, mas eu vou dizer o que eu vejo como economista e como quem foi educado na tradição católica. A tradição católica que eu fui educado, que era beneditina, entendia que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico, né, passar pelos portais. Essa história incutiu ou incute em uma série de pessoas que seguem, que têm essa educação, de que dinheiro é pecado, é sujo, lucro é ruim e, portanto, o investimento na produção, o empréstimo, tudo isso, né, tem uma conotação muito mundana e muito distante do mundo divino. E se olharmos no mundo real, as nações que tiveram uma influência católica mais forte são aquelas que apresentam, em muitas das suas situações, contradições sociais e questões éticas na relação entre os indivíduos e o Estado, muito mais complexas ou denegridas do que as nações que tiveram, né, fundamento na ética protestante. Então, quando o Max Weber trabalha a questão da ética protestante do espírito do capitalismo, se a gente olhar para o mundo, os países que têm maior liberdade econômica, portanto, aqueles onde o capitalismo acontece, são aqueles em que a maior parte da população está fora da pobreza, onde a organização comunitária e a caridade é mais forte, onde as privações materiais são menores e onde, né, o papel do Estado é mais limitado e há um combate maior àquilo que nós conhecemos como corrupção. Então, assim, se eu fosse pensar com esse meu olhar de uma educação católica, fazendo uma autocrítica, ao separar a atividade material humana da atividade espiritual e julgá-la, né, pecaminosa, a gente encontra uma sociedade onde o trabalho não é tão importante. O trabalho, né, ele é desmerecido. O esforço individual, o ganho pelo esforço individual, acaba sendo considerado uma coisa ruim, um pecado. Olha, o sujeito, ele é rico, a primeira coisa a gente pensar se ele foi uma pessoa que se esforçou, né? É uma pessoa, né, que não cumpriu a lei de Deus. Senão ele deveria distribuir todos para
né, toda a sua riqueza. E o que a gente observa é aquele que investe na produção, que cresce, garante um ambiente social em que permite, inclusive, se fazer caridade, em vez de você ficar acomodado e esperar que o Estado resolva. Então, se a gente for pensar em termos éticos, eu acho que a grande questão é como é que a gente relaciona, não a relação à usura, a questão do lucro ou do empreendimento individual, mas, de fato, reconhecendo que a ética protestante, de fato, ela tem um desdobramento material mais justo, ao fim e ao cabo, e aqueles pontos colocados pelo senhor sobre a questão do meio ambiente, a questão da injustiça ou desigualdades, eu poderia traduzir assim: sociedades em que você tem instituições em que criam um sistema em que a vocação das pessoas não é para o trabalho ou a meritocracia, mas bem-sucedido é aquele que explora suas relações com o Estado. Bem-sucedido é aquele que tem contatos, que extrai de uma máquina que impõe, portanto, tem um imposto, né, benefícios para si, e não ao trabalho e não à caridade. E aí cabe sim uma reflexão sim, ética e moral, e não só sobre a desigualdade, porque tem ricos e pobres, mas porque existe pobreza, e uma pobreza absoluta em que não há mobilidade social, e que não é só uma tarefa do Estado, é das pessoas, as pessoas são responsáveis. Então, onde é que está a ética nisso? Eu acho que se faz mais atual do que a gente lê essa parte, pelo menos o que foi apresentado sobre Martinho Lutero, que dá a impressão de que, olha, ainda assim, como os pré-reformadores lá de Pedro Valdo, que tem uma vida simples, usura é pecado, né, vamos nos afastar, né, para uma vida mais congregada, a vida do campo, né, e não a vida urbana. E essa vida urbana, essa vida que veio depois industrial, que teve muito respaldo moral pelo protestantismo, foi aquela que reduziu de fato a pobreza da humanidade. Não é perfeita, né? Aí sim cabe a discussão da ética. Mas ela foi muito mais justa do que os países ateus, comunistas, em que tiveram igualdade, mas igualdade pela pobreza e repressão. Ricardo. Bem, eu agradeço muito pela consideração. De fato, essa é uma questão assim que vale a pena discutir. O Max Weber foi muito respeitado e é muito citado por causa da sua famosa tese sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. E também foi bastante bombardeado depois, e muitas pesquisas, né, se desenvolveram aí. O que eu constatei ao estudar, por exemplo, ali o contexto de Lutero sobre essas questões é que da mesma maneira como Lutero tentava entender essas questões, nós vamos ter teólogos que eram referências na Igreja Católica que tentaram fazê-lo e inclusive propuseram modalidades em que se poderia entender o sistema de crédito de outra maneira, né? Eu cito aqui Johannes Eck, famoso no debate com Lutero. Eck foi o grande formulador depois também dos principais itens da bula de ameaça de excomunhão contra Lutero. O Eck, ele desenvolveu uma proposta de contrato para uma operação de crédito que ele defendeu na Universidade de Bolonha, na Faculdade de Direito, apoiado pela Casa Bancária dos Fugger. Eles financiaram a ida lá porque os Fugger eram muito fiéis, ligados à igreja e que desenvolveram um trabalho extraordinário também social, né, e de apoio na época às pessoas. Até hoje se pode visitar a famosa Fuggerei em Augsburg, que era, digamos assim, residências para trabalhadores, né, que eles já construíram no final do século XV e começo do século XVI. Eu
eu tenho um pouco de cuidado nessa questão de analisar, por exemplo, de que forma um determinado pensamento ou um ethos ligado a um pensamento religioso pode desencadear um tipo de desenvolvimento, porque quem estuda, né, a forma como se estruturam experiências históricas em sociedades vê o quanto isso é multifatorial, o quanto há aspectos que desenvolvem, né? Mas não tem dúvida nenhuma, se a gente olha para o caso brasileiro, né, de que o fato de nós termos um peso que ainda hoje se manifesta de forma tão marcante, que foi a escravidão, e a forma como se viu o trabalho durante todo esse período, e em certa medida ainda se vê até hoje, né? Trabalhar durante a maior parte da história do Brasil não foi considerado algo digno. Trabalhar com as mãos, fazer trabalho braçal, por quê? Porque isso era coisa dos escravos. Isso era coisa dos escravos. A partir do processo de abertura dos portos em independência, quando começam a se dar os processos de imigração europeia de gente que vem de outras experiências, né? E também a presença de protestantes que desenvolvem missão aqui, e aqui está relacionada à presença presbiteriana, por exemplo, né? A presença batista, a presença metodista, né? Aí vai se vivenciar uma percepção diferente em relação à população não escrava que trabalha e que faz trabalho e que vê de forma honrada o trabalho. Ou seja, essa é uma contribuição decisiva que se tem efetivamente para o contexto brasileiro. Existem relatos de imigrantes alemães ali por volta de 1830, 1840, em que eles comentavam em cartas que escreveram para a Europa, dizendo aqui eles estranham que a gente trabalha na lavoura, né? Nós somos xingados pelos luso-brasileiros porque nós trabalhamos na lavoura, porque fazemos. As mulheres, então, eram muito criticadas por causa disso, né? Mas é um outro modelo que se estabelece a partir de uma outra experiência histórica. Então, eu vejo assim, existem sim aspectos, né? Mas todo esse cuidado que nós devemos ter em analisar experiências históricas pelo aspecto multifatorial que está relacionado aí, né? Inclusive em respeito ao próprio Max Weber, porque o Weber vai dizer, essa é uma hipótese que eu tenho em relação ao desenvolvimento do capitalismo dentre dezenas de outros fatores que aqui estiveram presentes. Então, eu acho que se pode daí analisar isso. E, da mesma forma, olhar para o século XV, o século XVI, e ver em contextos que permaneceram católicos, e ver como eles estavam já trabalhando nessa linha de desenvolver uma reflexão moral ou ética a respeito do trabalho, a respeito da produtividade, a respeito disso, como vai acontecer, por exemplo, nos Países Baixos, onde hoje é Bélgica, por exemplo, é toda uma experiência que vai muito próxima na linha do que se fez em territórios protestantes, né? Doutor Antônio? Eu só queria complementar rapidamente aquilo que eu estava falando, essa questão da usura. O que eu acho que é importante nisso, além dessa quebra de paradigma, alguns pontos são reflexos indiretos que eles devem ser levados em conta. O primeiro, eu diria que você tira essa discussão da questão econômica, do empréstimo, da usura, da igreja, do clero, né, dos sacerdotes que decidiam e que empurravam isso, e você começa a transferir isso para a consciência individual. Calvino começa a fazer esses primeiros comentários a esse respeito. Isso significa o quê? É o embrião, o início, a germinação
daquilo que a gente pode chamar de um início de um contrato livre, de uma doutrina pactualista, do respeito da livre vontade, e é isso que começa o nascimento da que a gente chama de liberdade econômica, que depois muitos, olha, é o capitalismo, e aí vem as críticas, o capitalismo, o mercado, ele é cruel. Na realidade, a análise que a gente tem que fazer, claro, há crueldade, há injustiças, mas há em todos os setores da vida, há erros, há pecados dentro da igreja, há na área educacional, e não seria diferente também na área do mercado. Agora, o que eu acho mais importante é essa transferência desse tipo de decisão para o indivíduo, e mais do que isso, você tem uma quebra do monopólio financeiro, porque até então a riqueza ela estava concentrada onde? No poder religioso. Com isso, você começa a secularizar a economia, e ela começa a chegar às pessoas comuns. Tanto é que depois aí por isso que você tem a origem, por exemplo, dos bancos suíços, né? Isso acabou se impregnando naquela região, essa estrutura de financiamento e de bancos foi um passo seguinte. Então, eu só queria complementar essas questões paralelas. Mas o que eu acho mais importante, quando a gente discute a questão da contribuição econômica da reforma, a gente vai muito em Max Weber, e eu concordo com o Dr. Ricardo, só essa questão do ethos, que isso levaria a um progresso, ao desenvolvimento, mas o que eu acho que é mais importante são pequenos detalhes, e eu queria explorar mais o Dr. Ricardo, que está aqui, porque eu, como presbiteriano, eu caio o queixo, eu fico extremamente admirado com a doutrina da vocação feita por Lutero. Isso foi é incalculável, e eu vou falar aqui agora em termos seculares, o impacto econômico disso na vida daquele momento, quando Lutero vem e explica e implementa a doutrina da vocação. Lutero dizia o seguinte, que quando você estivesse fazendo a oração do Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia, ele diria, olha, eu tenho que estar orando por aquele agricultor que está plantando trigo, pela vaca que está produzindo leite, que depois vai me dar aquele pão. Então ele está transferindo, porque até então, o que era um orgulho para uma família? Alguém que fosse para um convento, que entrasse nesse poder religioso, e só esse poder era digno de nota, era uma função sagrada, o resto era o resto. Nenhum tipo de trabalho poderia estar à altura de um sacerdote. Lutero veio falar, não, em qualquer tipo de trabalho, você também está desempenhando as suas funções como num altar onde você consagra aquilo a Deus. Então, da mesma maneira que ele dizia que alguém está pregando de um púlpito, o mais simples trabalhador também naquilo que faz em honra a Deus. Então, até que o livro de oração de Lutero é uma coisa incrível isso para mim. Ele dedica o seu barbeiro ao mestre Pedro. Isso é uma coisa incrível, um movimento daquele, um livro daquele, há uma função de barbeiro que naquele momento era uma função assim da mais renegada possível. Mas o quê? Ele estava dando aquele sentido da vocação. E o que é mais importante para mim é que nenhuma civilização até então, nem a greco-romana, nenhuma, até aquele momento, tinha esse sentido do Beruf, do Colin. Hoje a gente usa isso, meu filho é vocacionado para ser advogado, vai ser vocacionado para ser médico, é isso, é um propósito de vida, é uma bússola que você tem. Então eu queria explorar um pouco o Dr. Ricardo, porque para mim isso é uma coisa fantástica, e isso só surgiu na tradução de Lutero, quando ele vai na carta aos Coríntios, e aí ele vem e ele explica o que é essa questão da vocação. Então eu não sei qual que é o seu trabalho, mas, segundo Lutero, naquilo que você vai fazer, a hora que você sair daquela porta, você tem que fazer bem feito. Que você vai ter que fazer para a honra e glória do Senhor. Isso significa o quê? Que você vai ser displicente, que você vai ser correto, que você vai ser honesto. Não importa o seu serviço, mas ele é um serviço que tem alguma vocação, que tem algum propósito para Deus. Com a palavra. É muito oportuna mesmo essa ênfase na compreensão de vocação. Ela está associada de forma muito direta à compreensão de justificação por graça e fé, que traz uma ruptura, uma virada muito importante na compreensão ética.
Pelo que eu rapidamente pude trazer na palestra, nós precisamos entender a fala de Lutero num contexto marcado pela produtividade religiosa. Tudo funcionava baseado na produtividade religiosa. A pessoa deveria conquistar a sua salvação a partir dos seus méritos, né? Essa era a pregação do dia a dia. As cartas de indulgência eram só uma parte desse processo. E a partir do entendimento de que não é pelos meus méritos, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu produzo, não é por aquilo que eu posso comprar, que eu alcanço a graça de Deus, mas eu recebo a graça de Deus sem nenhum merecimento da minha parte, eu já não preciso mais me ocupar, né, em termos de uma produtividade religiosa para alcançar a salvação. Eu preciso despender toda essa minha energia, né, no serviço às pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, a fé que se agarra à graça de Deus é a fé que impulsiona o amor em relação aos que estão. E isso é um entendimento fortíssimo. Weber, que nós lembramos aqui, vai chamar isso de um ascetismo intramundano. Ou seja, em vez de você se jogar para o mosteiro, se jogar para o convento, você tem que entrar de cabeça no mundo. É isso que a pessoa cristã deve fazer. Ela não vai alcançar mais nada, ela não vai fazer nada para a sua salvação, ela recebe ela gratuitamente. Nesse sentido, é essencial, então, o entendimento de que ali onde a pessoa está agindo, né, ali ela está prestando o culto a Deus, né? E não existe função que seja menor do que outra nesse sentido. A frase mais famosa de Lutero é aquela em que ele diz, nesse sentido, que aquela mãe que está lá no fundo do quintal, lavando as fraldas sujas do bebê, ela presta um culto a Deus tão legítimo, tão poderoso como o daquela freira que fica 24 horas por dia no convento rezando. E isso vai trazer uma série de outras consequências importantes, né? É essencial, então, que as pessoas, para prestarem o melhor culto a Deus, sejam qualificadas nas suas competências e nas suas habilidades. Primeira coisa, elas precisam aprender a ler e escrever. E não só os meninos, as meninas também. E elas têm que aprender a ler e a escrever na língua que elas usam no dia a dia. Não é só em latim, mas é na língua do dia a dia. E depois elas precisam se preparar para as suas profissões, ou seja, isso vai ter um impacto fortíssimo na questão educacional, né? Devem se criar e manter escolas, e os pais devem mandar os filhos para as escolas. Quer dizer, esse é o discurso muito forte dos reformadores. Então, essa perspectiva, ela tem uma força muito grande, né? E ela está associada, né, eu queria lembrar, diretamente à compreensão de justificação por graça e fé. Ou seja, a fé tem sim a ver com o nosso dia a dia. E quando Lutero diz que a melhor coisa que um príncipe poderia fazer, que uma cidade poderia fazer, ao invés de colocar armas, uma espada, um escudo, lá na sua bandeira, seria colocar um pão ali, que é o que ele escreve no catecismo, coloca um pão ali, que esse é o maior símbolo da paz, da justiça que se pode viver em uma comunidade, em uma sociedade. Então, esse aspecto é aí, e isso os reformadores vão levar como algo muito, muito caro, muito presente. Esse é um pequeno pedacinho desse grande legado que nós recebemos. O legado da fé protestante, da reforma protestante. Antes de nós passarmos ao reverendo Edilson para mais uma canção, eu quero agradecer
o reverendo Ricardo Ritt, doutor Vladimir, doutor Antônio Cabreira, o reverendo Mário Rosti e também o reverendo Tiago. Estamos muito felizes em poder marcar esse dia, nesse evento, retratando aquilo que trouxe e a relevância desse evento para as nossas vidas no nosso dia a dia. Se resume aos 3 pontos, né, da questão do sermão. Ali nós temos que avaliar as nossas vidas, avaliar como nós tratamos as nossas relações comerciais, e muitas vezes nos púlpitos nós também deixamos de orientar, né, os nossos fiéis. Os nossos fiéis entram em dívidas impagáveis, não é? Talvez por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, nós, liderança, que nós estejamos bastante atentos a isso, para que todos avancem e avancem em triunfo. Então, reverendo. Agora sim, o credo niceno. Creio em Deus Pai, o Criador, e em Jesus Cristo, Filho, Deus de vero Deus, luz de vera luz, gerado, não feito, divina essência é. Creio em Deus, o Espírito, que procede do Pai, do Filho, Deus adorado, glorificado, Senhor da Igreja, que há de julgar os vivos e os mortos, e reinará para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra ao reverendo Tiago para suas considerações também. Nós agradecemos a Deus por esta experiência que estamos tendo. Eu acredito que muitos de nós não tenham antes ouvido tanta coisa sobre a reforma como ouvimos nesta noite. Então nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Agradeço a Deus pela presença de todos que estão na mesa neste momento. Ricardo Ritt, que veio lá do Rio Grande do Sul para trazer esta brilhante exposição para todos nós. O professor Vladimir, né, que ele falou que deve isso um pouco a mim, mas não. Ele, para nós, ele é cativante, né? E ele traz uma contribuição bastante interessante para todos nós. O presbítero Adilson, né, que a gente tem nesse ano convivido lá, sendo aluno da escola dominical, e ele é o professor, né? E o Dr. Cabreira, né, que há muito tempo nós já o conhecemos de nome, mas é uma alegria tê-lo conosco. A minha irmã mora em Rio Preto, onde ele é presbítero lá, né? E então nós agradecemos de uma forma que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que todos realmente possam, a partir de hoje, né, guardar a gente no coração e que esta experiência realmente possa ficar na história. Não sei se os irmãos sabem, tudo que está acontecendo aqui, mesmo que não tenha grande público, né,
não é o mais importante. Lógico que nós agradecemos a presença de todos que estão aqui, mas vai ficar na história da Assembleia Legislativa, vai ficar gravado num site, tudo o que aconteceu aqui, então nós teremos possibilidade depois de termos à nossa disposição tudo que ouvimos hoje. Que Deus esteja abençoando a todos nós. E amanhã nós também estaremos de novo aqui. Os irmãos que quiserem vir conosco mais uma vez, é uma alegria para nós. Todos estão convidados a retornarem amanhã sobre reforma e educação. Então nós vamos encerrar esta sessão. Muito obrigado. Boa noite.